Oi, pra você que estava assistindo, no vídeo de hoje eu vou fazer mais um desenho aqui junto com vocês, nessa leva de desenhos fáceis que eu tô pegando pra desenhar. Eu tô gostando bastante de fazer e se vocês gostarem eu posso trazer mais tutoriais ou mais vídeos mostrando vocês pra desenhar. Eu peguei um personagem de um desenho e ele é aquele que tinha o Flappy Bird, eu acho, se eu não me engano. Ai, gente, eu esqueci. Mas como eu já tô narrando o vídeo aqui, eu não vou pesquisar, tá? Porque eu já tô. Mas eu sei que é do Passarinho Mal-Humorado. Ele é um dos personagens do Passarinho Mal-Humorado. Eu só não tô lembrando dele. É Hungry. Eu acho que é Hungry Bird. Hungry Bird. Enfim, gente. É alguma coisa de passarinho mal-humorado. Eu sei que eu gostava muito desse desenho, apesar de eu não estar conseguindo lembrar, né, do nome do desenho. Eu juro pra vocês que eu gostava. Eu gosto do um, gosto do 2. Um, ele é mal-humorado, ele tá meio que se encaixando. No 2, chega uma galera lá tentando. Enfim. E aí eu decidi fazer. Ele é bem fácil de fazer, basicamente é uma estrutura. Eu peguei o pincel lápis 2, tem aqui no Ibis Paint gratuito, é só assistir propaganda que vai liberar para você. E aqui eu peguei a cor vermelha pra gente fazer um rascunho vermelho, né? Tipo, pra gente conseguir, quando fazer o contorno, ter mais noção do que é rascunho e o que não é. Não precisa ser vermelho, vocês podem fazer azul, verde, a cor que você se sentir melhor. O único intuito dele ser colorido é justamente para a gente saber e ter noção do que é o esboço e o que não é. Aí ele tem uma estrutura assim, igual vocês estão vendo, ele é triangular. Eu fiz as duas sobrancelhas grossinhas, elas não estão bem certinhas aí, né? Uma tá visivelmente maior do que a outra, mas vamos disfarçar, a gente vai arrumando isso à medida que a gente vai fazendo o nosso desenho. E aí tem a parte do bico. Essa parte aqui da barriguinha dele é um pouquinho mais clara, então é branco e o restante é amarelo. Ele tem esse rabinho aqui que eu achei muito fofinho e ele é de uma foto aleatória que eu peguei, tipo, no Ibis Paint, apareceu pra mim, eu falei, nossa, que personagem legal. E além de legal, eu percebi que ele tem formas geométricas bem fáceis de desenhar. E aí eu achei que seria legal eu trazer aqui desenhos fáceis pra gente fazer, né? Pra gente desenhar. Aqui a gente já tem a nossa estrutura. O olho dele eu achei que tava pequeno, então eu acabei tentando aqui acertar. Mas não ficou bom. Então aí eu fui, peguei a borracha, apaguei toda a parte desse olho dele e refiz. Tava alguma coisa tava me incomodando, eu não sei, não tava ficando bom, sabe? E aí nesse aqui eu fiz. Esse aqui eu gostei porque a sobrancelha ficou mais acertada, o tamanho com a outra sobrancelha. Então não ficou tão diferente um olho do outro. E aí eu achei que também ficou mais proporcional ao rosto, os dois olhos. Olha como ficou bem melhor, sabe? Depois disso eu criei uma nova camada. E dessa vez eu vou usar o caneta de tinta, que é o primeiro pincel para a gente fazer o contorno. Eu abaixei a opacidade da camada, que a gente fez o rascunho, criei uma outra camada e agora sim a gente vai fazer. No caso, eu vou ligar o estabilizador e diminuir o comprimento do início e fim, para a gente ter um pouquinho mais de firmeza. Então, se você tremer um pouquinho ou qualquer coisa do tipo, não vai dar aquela. Não vai dar tanto para perceber, sabe? Vai dar uma estabilização maior. Se você tiver muita dificuldade com o estabilizador, eu indico vocês a aumentar ao máximo o estabilizador. Eu vou fazer todo o formato ao redor, mas eu não vou passar por cima da sobrancelha, porque a sobrancelha dele é laranja e não tem contorno preto. Então, como eu peguei essa foto assim aleatória, eu achei ideal eu seguir, né? Eu não tô criando um novo personagem, eu estou pegando e eu sei que se chama de um filme chamado Hungry Bird. É, Hungry Bird. Enfim. Mas aí eu vou fazer a parte aqui da cauda dele. Pode ver que mesmo eu fazendo com rascunho, se eu sentir necessidade de mudar alguma coisa, eu mudo, tá, gente? Até o desenho tá finalizado, a gente pode modificar. Aí eu venho com lata de tinta, passei aí o lata de tinta e aí eu vim consertando essas bordas que não ficou muito boa, porque eu acho que é muito mais fácil do que a gente pintar tudo, sabe? Depois disso, eu venho com a parte de baixo do olho dele, aí eu vou contornar também o bico, pra gente não ter problema, né, no caso assim,
de não passar por cima de alguma coisa. E aí, depois, para finalizar, eu vou fazendo as outras partes que são com outras cores. Assim, a gente já aproveita a cor preta e já passa em tudo, né? E aí, aqui acabei fazendo, eu não achei muito legal, eu acabei apagando e refazendo a parte de baixo, porque eu acho que não ficou tão firme. Depois disso, eu vou fazer essa última parte do rosto dele, que é a parte do bico, a parte de baixo. E aqui a gente já tem uma noção. Depois eu vou vir com laranja. E aí eu vou vir passando aqui na parte da sobrancelha dele, que eu falei pra vocês. E lá na foto que eu vi aleatória do Pinterest, não tinha esse contorno, sabe? É preto, então eu segui, vim com balde de tinta e depois eu venho aí com o pincel, só acertando as partes que não pintou certinho. Eu acho que dá menos trabalho. E eu tô fazendo na mesma camada que eu estou fazendo contorno. Eu não indico, mas no caso eu fiz aqui no mesmo. Mas como é um desenho bem simples fazendo aqui com vocês, eu não vi necessidade em criar uma nova camada para colocar embaixo da camada do contorno, para a gente não ter esse problema. Agora com a cor preta, eu vou acertando essa parte do olho dele, vai ficar bem certinho com a sobrancelha. E agora eu vou vir com o amarelo para pintar todo o corpo dele. E aí a gente vai vir com o pincel. Aí eu vou pegar o caneta de feltro e aí eu vou acertando. Como eu vi que, no caso, vai acabar passando por cima da linha, né? Porque tá tudo na mesma camada. Agora sim eu criei uma nova camada. Porque aí eu consigo pintar sem ter que me preocupar em estar passando por cima da linha. Então, a partir daí eu fiz. Então, tem uma parte dele que tá pintada na mesma camada da linha, que é onde não passa por cima. E o restante eu fiz por baixo. E aí, depois disso, gente, eu vou tirar aqui a camada. Vou clicar no olhinho da camada para tirar o rascunho, para eu conseguir ver como que tá. É só clicar no olhinho da camada que você quer deixar invisível. E aqui a gente já tá tendo uma noção de como tá ficando. Aí eu vou fazer a parte do bico dele, sabe? Que é laranja. E aí eu vou com um balde de tinta. E aí depois disso eu vou vir com algumas luzes e sombra. Então eu vou criar uma nova camada. E aí eu faço em uma outra camada, tá? Então não faça na mesma camada, porque a gente vai diminuir a opacidade. E aí eu venho com cinza e eu vou fazer esse detalhinho aqui nesse canto para fazer uma sombra aqui. E depois eu vou vir com um pincel branco. E aí eu vou fazer como se fosse uma gota mais alongada aqui, ó, nessa parte de cima dele. E aí eu venho com na camada, né? Eu vou ali na camada e eu vou diminuir a opacidade para dar esse efeito de luz e sombra. O resultado foi esse aqui, ficou bem simples. O desenho em si, ele já era bem simples, mas eu achei legal fazer e reproduzir, mesmo sendo bem fácil. Se vocês gostarem de mais vídeos assim, se inscreva no canal, deixe o seu like, temos vídeos todos os dias aqui e até o próximo.